No mundo globalizado, torna-se cada vez mais necessário o conhecimento de línguas além do português. Atentas a essa demanda, muitas escolas têm investido no ensino bilíngue. Para entender mais dessa metodologia, eu converso agora com o coordenador pedagógico Celso Aquino. Olá, Celso, seja bem-vindo Olá. aqui ao Repórter Setorial. Obrigado, tudo bem? Vamos entender mais desse ensino. O que exatamente é o ensino bilíngue? Bom, como o nome diz, né, se a gente tirar da semântica da própria palavra, bilíngue são duas línguas, então são dois idiomas. O aluno que estuda numa escola bilíngue, ele basicamente estuda em português e em inglês, normalmente em inglês, né? A gente trabalha o inglês, já que o inglês é uma das línguas mais, mais faladas, com maior demanda na atualidade. Ô Celso, por que muitos empresários ligados à educação têm investido mais nesse tipo de ensino? Acho que alguns motivos eles justificam o trabalho com o ensino o ensino bilíngue hoje no Brasil. Primeiro que a demanda é muito grande, né? Se você pensar futuramente o aluno que hoje vai estudar inglês e que depois que ele terminar a escola, fazer faculdade, ele vai entrar no mercado de trabalho e esse mercado de trabalho hoje ele basicamente exige que você fale inglês. Não chega a ser mais um diferencial você ter inglês hoje para o mercado de trabalho. Ele basicamente o que é uma exigência, né? Um diferencial você ter uma terceira língua hoje em dia. Sim. Então, isso é um dos motivos. Um outro motivo é que as pessoas estão, de fato, mais preocupadas com isso hoje em dia, né? Então, os pais que matriculam seus filhos nas escolas, eles já têm esse ponto de vista com relação ao ensino de idiomas, né? Que interessante. E quais são as principais vantagens desse tipo de ensino? Então, a principal vantagem, acredito, né, é que quando o aluno ele começa uma escola bilíngue, ele começa geralmente muito cedo. Não necessariamente ele tem que começar muito cedo, ele pode começar mais tarde, mas quando ele começa o ensino bilíngue, geralmente o aluno começa com 3 anos ou já na primeira série, alguma coisa assim, no primeiro ano. Então acontece de que o aluno mais novo, ele tem algumas facilidades para aprender o idioma. A gente não tem estudos científicos conclusivos em relação ao assunto, mas percebe-se que existe uma facilidade muito grande em diferentes aspectos da aprendizagem do idioma. Por exemplo, o aluno mais novo, ele tem uma facilidade muito maior de articular o sistema fonético dele e de pronunciar muito melhor as palavras no inglês, por exemplo. O que, quando você já é adulto, você já tem uma dificuldade um pouco maior. Então, a pronúncia, geralmente, de uma criança, comparada com o adulto que aprendeu o idioma depois, ela é muito mais próxima da pronúncia nativa, por exemplo. Essa é uma das vantagens. Celso, para crianças pode existir algum tipo de prejuízo quando elas estão se adaptando ao ensino bilíngue para continuar aprendendo a língua materna, o português? Essa é uma preocupação bem comum, na verdade, né? A gente percebe que vários pais trazem essa questão, mas o que a gente percebe na prática é que o aluno não tem prejuízo nenhum. Pelo contrário, às vezes ele acaba tendo até facilidade, inclusive na leitura até do português, porque ele vai entendendo também o sistema fonético em inglês. Isso, na verdade, não atrapalha. Mesmo antes do aluno ser alfabetizado. A gente percebe que não tem nenhum tipo de influência negativa nisso. Bom, além do sistema bilíngue que várias escolas têm adotado como método de ensino, existem também as escolas internacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre o ensino bilíngue e as escolas internacionais. Tem alguma diferença nesse sentido, não é? Tem. O que a gente tem normalmente é que as escolas internacionais elas acabam sendo 100% nesse outro idioma. No caso, as escolas internacionais em inglês, elas vão trabalhar 100% em inglês e muitas vezes até seguirem o currículo, por exemplo, americano, nas escolas americanas. Então, o aluno tem um diploma americano no final, mas ele não estudou necessariamente em português. Não é uma regra isso, você tem algumas variações entre as escolas, mas é o sistema mais comum. E ele tem até um certificado que é reconhecido depois fora do país, não é isso? Então, dependendo de onde ele estudou, se ele fez, por exemplo, high school americano, vinculado a alguma escola americana, ou alguma escola que traga o programa de high school, por exemplo, o aluno ele recebe o diploma do ensino médio, o high school, oficializado pelo governo americano, reconhecido pelo governo americano. E esse tipo de certificado pode ser um diferencial para esse estudante que pretende uma carreira lá fora, não é isso? O aluno que pretende estudar fora do país, fazer uma universidade americana, por exemplo, se ele tem um diploma do high school americano, isso facilita em várias etapas no ingresso dele na faculdade, sendo uma delas justamente a questão do histórico escolar. Então ele vai ter as notas reconhecidas pelo governo americano. Um aluno que tem 10, por exemplo, em 10 ou 9 notas altas nesse histórico escolar, reconhecido pelo governo americano,
nessa universidade em que ele fizer essa application dele, ele vai ser reconhecido muito mais, essas notas vão ser reconhecidas mais facilmente. Porque se a gente for comparar, por exemplo, o aluno que faz o ensino médio no Brasil e depois vai fazer a application levando para lá o histórico escolar brasileiro, geralmente a universidade americana ela vai considerar também a posição do país Sim. no índice internacional de educação. Né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, não está numa das melhores posições, vou dizer assim. Né? Então, um 10 que o aluno tira no Brasil, para uma universidade americana, né, ele não é olhado da mesma forma como um 10 que ele tirou e é reconhecido pelo governo americano. Então, isso, por exemplo, às vezes é a diferença entre ele ser selecionado ou ganhar uma bolsa, por exemplo, nessa universidade americana ou não. Conversamos aqui com o Celso Aquino, ele é coordenador pedagógico. Muito obrigado, Celso, pela sua participação aqui conosco no Repórter Setorial. Ele faz bem à saúde e pode ser usado na finalização ou no preparo de algumas refeições. Esse é o azeite. Conheça mais sobre os benefícios desse alimento e as diferenças de cada um. Um fiozinho na salada para arrematar, ou na frigideira para dar um sabor especial. Os azeites são ingredientes deliciosos e trazem muitos benefícios à saúde. Seus nutrientes não devem ser deixados de lado, apesar do preço do produto. A boa notícia é que ele pode ser facilmente substituído, como explica a nutricionista Fabiola Mejar. A produção de algumas frações do colesterol, principalmente o colesterol bom, que é o HDL, a gente consegue quando a gente tem uma dieta combinada com ômega 3 e 6. E eu encontro aonde? Não precisa ser um azeite caríssimo, extra virgem, com um pH diferenciado. Eu encontro isso também no próprio óleo de soja, no próprio óleo de canola ou no óleo de milho. Eu consigo encontrar essa proporção, ou na gordura de um peixe. Então, a gente pode e deve diversificar a alimentação pensando também no bolso. Mas na hora de escolher, o bolso tem sofrido um pouco. O que a senhora leva em conta na hora de levar um azeite para casa? Eu levo um azeite bom, que eu conheça. Se eu não conhecer, eu não levo. As marcas mais conhecidas, né? Pelo sabor. Pela acidez. Quanto menos acidez ele tiver, ele fica melhor. A acidez, na verdade, seria o pH. E quanto mais baixo o pH, mais saudável é o azeite. Dependendo da forma como ele foi extraído, eu vou ter um azeite que foi prensado a quente, que pode e deve ser usado no preparo do alimento, usando calor. Se eu pegar um azeite que foi prensado a frio, eu tenho esse azeite extra virgem, mantém esses óleos essenciais numa maior proporção do que aquele que utilizou calor para ser extraído. Essa que é a grande diferença. Para não perder no sabor ou na qualidade, a economia também pode vir da nacionalidade do produto. A variedade desse produto não está só no tipo de processo de sua produção, mas também de onde ele vem. Temos azeite de várias nacionalidades, inclusive brasileiro, produzido aqui na nossa região, na cidade de Lorena. Uma boa alternativa para fugir dos altos preços dos produtos europeus. Para extrair o melhor do azeite até a última gota, é preciso alguns cuidados na hora da cozinha. Isso não vale de nada eu pegar um azeite extra virgem e colocar na panela. Manter sempre o vidro muito fechado, as embalagens também são importantes, então eu tenho que manter isso e colocar no alimento na hora do consumo. Evitar esse tempo prolongado do preparo ao consumo. Agora é só fazer suas escolhas e aproveitar a refeição, com sabor, economia e qualidade. O Repórter Setorial conta com a participação do professor de Direito e também especialista em meio ambiente, Alex Carneiro. Professor, a reportagem mostrou sobre os benefícios de consumir o azeite. Mas mais do que isso, é preciso também a gente estar atento sobre a importância de consumir o necessário. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. De que maneira o ato de consumir é importante para o meio ambiente? É interessante você comentar isso, né, quanto ao consumir o necessário. O consumo é algo normal e que deve acontecer no nosso meio porque tem a ver com o aspecto de sobrevivência, de benefícios. O consumismo é que é algo prejudicial. E por quê? Porque toda a ação humana, quer seja particular, quer seja organizacional, ela produz um impacto no meio ambiente. Nesse sentido, o consumo, o impacto está não só no momento, por exemplo, que eu vou produzir um alimento, uma refeição,
como também no resíduo que essa refeição e que todas as minhas atividades de consumo geram, né? Esse é o impacto principal, né? Nesse sentido, nós precisamos tomar cuidado. Se eu consumo o que é necessário, se eu não entro para o consumismo, eu estou tendo um desenvolvimento normal da minha vida cotidiana. Se eu começo a exceder no consumismo, eu estou tendo um problema, primeiro, emocional, porque eu não estou conseguindo lidar com essa questão do que é necessário. Segundo, porque eu estou gerando um impacto direto no meio ambiente, porque eu vou produzir muito mais resíduos. É possível mudar, então, do seu ponto de vista, esse consumismo que está na cultura brasileira? Eu acredito que é, e eu gostaria de voltar à questão da consciência, né? Hoje nós temos difundido muito o valor da pessoa, não como ser humano, mas pelas suas propriedades, pela sua forma de consumir, né? Aquilo que ela tem, tanto que já há algum tempo teve o movimento da ostentação, né? Que é um reflexo claro do consumismo, né? E esse é um ponto de consciência, porque muito que eu entender que eu tenho valor como ser humano, não pelas coisas que eu tenho ou que eu consumo, nesse caso eu posso reverter essa questão do consumismo por si mesmo, né? Ou o consumismo simplesmente para eu tentar me situar socialmente. Ou seja, o consumismo não faz mal apenas para o meio ambiente, mas para nós mesmos. É que nós fazemos parte do meio ambiente, na verdade, né, Everton? Essa é uma coisa interessante que às vezes o homem se perde também. Quando nós falamos de ecossistema, nós estamos inseridos nele. Então, o impacto que eu gero para todo o ecossistema que eu estou inserido, o impacto também chega em mim. Muito bem, o professor de Direito e Gestão Alex Carneiro volta daqui a pouco para analisar um novo assunto. E a seguir, mesmo sendo o país que possui o maior volume de água doce do mundo, o Brasil sofre com a pior crise hídrica dos últimos 80 anos. A gente volta já já. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.